Muito bem, estamos aqui ao vivo novamente, toda quinta-feira neste mesmo horário com o programa Rema. Uma palavra que pode mudar a sua vida, que pode orientar para a meta. E hoje nós continuamos com essa presença simpática que já abriu o mês de setembro, o padre Boris Neff Ulloa. Eu falei certo? Ulloa ou Ulloa? Tanto faz, depende, né? Pode ser o Joa, pode ser o Shoa, pode ser o Lhoa, depende muito. Então, depende da pronúncia. Vamos português mesmo, Ulloa. Então, padre Boris, muito obrigado por estar aqui de novo, não é? No nosso programa Rema. E como é mês da Bíblia, a gente está querendo entender essa história de Rema, não é? Sabe que me chamou a atenção que no Evangelho de Lucas, não é? Em grego, quando o anjo começa a dar argumentos para aquela perguntadora de Nazaré, como acontecerá isso? Mas ali eu não conheço José, né, etc. Não conheço o homem. E o anjo diz, está traduzido na Bíblia, para Deus nada é impossível, toteu pan rema, né? Mas esse rema, Deus cumpre seu desígnio. Eu entrevistei outros teólogos bíblicos que me traduziram rema como palavra orientadora, até promessa, né? Diferente de logos, né? Como é que é isso, rema, na visão de um biblista agora? Bom, primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite, é bom estar aqui de novo, dando uma continuidade aí. Uma coisa é a gente refletir o Antigo Testamento, como fizemos já. Outra coisa é refletir o Novo Testamento, né? Embora seja tudo Escritura. Bom, a questão de rema, na verdade, rema, se você for nos dicionários exegéticos do Novo Testamento, você vai achar a tradução até como coisa. Ah, sim? Sim, se você vai no dicionário exegético do Novo Testamento, você vai achar rema como palavra e como coisa. Então, em alguns textos do Novo Testamento, aparece rema como, na verdade, não dá para traduzir como palavra, né? Então, é um vocábulo meio controvertido. Tanto é que ele não aparece em todos os livros do Novo Testamento. Ele é muito utilizado em Lucas e Atos. Mas em alguns livros não tem. Agora, quando aparece rema no sentido de palavra, é justamente uma palavra que não é ordinária, que não é comum, né? É algo que te dá ele está conectado, eu acho que a uma outra palavra grega também, né, que no Testamento, que é a questão do kairos, o tempo propício, né? Então, a oportunidade. É isso. O desígnio. Isso. Então, é isso mesmo. Seria isso, Deus colocou uma meta para você. Hoje fala muito de meta, né? Tudo é meta, né? Um horizonte, uma terra da promessa. E a gente precisa descobrir o caminho. Só acho, porque eu não sou biblista, que a palavra remo, não é? Eu não sei do que é remo, né? Da canoa, né? Pode ter alguma origem aí de sinonímia com rema, porque o remo dá a direção e a força, né? Ou seja, aquele, e para o Evangelho de Lucas, para os dois textos de Lucas, o caminho é muito importante, não é? Sim. Esse odós. Justamente. Uma das palavras, inclusive, né? Dos remas do Novo Testamento, eu acredito que seja realmente caminho. Né? Caminho é uma palavra. Não só para Lucas. Não só para Lucas. Paulo usa muito a figura de caminho, de percurso, né? Os evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus, também apresentam essa questão do caminho. Não é próprio... É que em Lucas há um reforço a mais, né? Por exemplo, Lucas transforma a subida de Jesus para Jerusalém, o deslocamento de Jesus da Galileia para a Judeia. Lucas transforma em 10 capítulos. Do capítulo 9, 51 ao 19, 28... é toda uma subida, é esse caminho, esse percurso. Então, na verdade, é um caminho cristão. Seguir Jesus... Para Lucas, sim. Agora, em Marcos, o deslocamento de Jesus da Galileia para Jerusalém, para a entrada em Jerusalém, em Marcos é um capítulo. Em Mateus são 2. Então, aquilo que em Marcos é um capítulo e que em Mateus são 2, Lucas transforma em 10. Então, quer dizer, Lucas poderia-se dizer que Lucas é o evangelista do caminho.
Sim. Sim, ele aprofunda essa ideia. Tanto é que depois, no livro dos Atos dos Apóstolos, que é a segunda parte da obra lucana, o discipulado cristão, a vida cristã é chamada de caminho. Eu já vi algumas Bíblias com os que estavam no caminho com C maiúsculo. Sim, porque se utiliza, porque na verdade ali é uma categoria especial, não é um caminho qualquer. Para o Evangelho segundo Lucas e para Atos dos Apóstolos, a vida cristã é sinônimo de caminho. Então, poderia-se dizer que um primeiro nome do cristianismo, que não é chamado assim no Novo Testamento, poderia ser caminho? Pode ser. Religião do caminho? Não, isso sim, mas isso Lucas fala mesmo. Os seguidores do caminho, quem são? Os discípulos e discípulas de Cristo. É essa a definição, tá então, correto. é essa coisa de discípulo missionário que a gente descobriu agora, Lucas já sabia. Bom. A gente está falando muito hoje de discípulo missionário. Claro. Né? Não, mas os nossos bispos e Aparecida, eles retomaram justamente a ideia do... Porque aí, na verdade, é assim... quando a gente dá aula de sinóticos, por exemplo, na faculdade, né? Os evangelhos. Bom, qual é claro, o evangelho narra o mistério de Cristo, a vida de Cristo, a paixão, morte e ressurreição de Cristo e as consequências da vida e da missão de Cristo. Agora, os evangelhos são escritos para sustentar os que já são discípulos e discípulas, missionários e missionárias, e para despertar... Então, os evangelhos são escritos no objetivo interno, para fortalecer aquela comunidade que já é uma comunidade de discípulos e discípulas missionários, e tem também um sentido externo, de missão. Despertar em outros que ainda não são do caminho, o desejo de aderir ao caminho e de ingressar no caminho. Deixa eu te explorar um pouquinho. O capítulo 1 de Lucas, já que nós estamos em Lucas, né, nesses remas, onde aparece fortemente a palavra rema, isso. O Evangelho de Lucas começa com o Evangelho de Maria, né, ali no capítulo 1, que é um caminho, né? Ela sobe às pressas até... tem um caminho marial, não tem? Bom, um caminho marial. Na verdade, o Evangelho segundo Lucas começa no santuário, no Santo dos Santos, com o anúncio do anjo Gabriel a Zacarias. Né? Essa é a primeira cena do Evangelho. Tem o prólogo, são 4 versículos ali. Vamos partir para a narrativa. Né? Abre com o anúncio da concepção, o nascimento de João. Eu acho que é uma ironia de Lucas colocar ele primeiro na mesa da reunião e para depois ir para a mesa da refeição. Tipo assim, primeiro no centro, em Jerusalém, com o sacerdote, naquela teofania, incenso e não sei o que tudo. O anjo Gabriel vai lá e pensa que vai resolver tudo por ali. Mas depois ele vai para a periferia. E aí encontra uma tal de Maria? Não, justamente, mas é porque, veja bem, se a gente vai refletir um pouco a questão da figura de Maria no Evangelho lucano, a questão é sempre assim. Maria, ela revela algo do mistério de Deus na medida em que ela está conectada e ligada ao Filho. Quer dizer, a figura de Maria isolada de Cristo, ela não serve. Ou ela não é bíblica. Uhum. Pode ser de muita gente que hoje... Porque hoje Maria... Eu acho que a Virgem Maria hoje está bem mal utilizada. Desculpem a minha palavra, para ser a minha sinceridade. Porque a Igreja Católica tem uma tradição mariana belíssima. A nossa fé católica, ela tem um elemento muito forte mariano. Isso é indiscutível, né? Pela própria experiência de fé que a Igreja Católica foi fazendo ao longo dos séculos. Então, isso é parte da tradição. Agora, a compreensão da presença de Maria no mistério, na revelação do mistério de Deus, ela está conectada à figura de Cristo, à pessoa de Cristo. Se você dilui ou não faz com que se destaque essa relação Maria, Jesus de Nazaré, o Cristo, o Filho do Altíssimo, que ela gera pela força do Espírito, Maria não tem sentido no Novo Testamento. Ela tem sentido na perspectiva em que ela aponta para o Filho e que ela é um testemunho do discipulado de Cristo, ainda que ela seja a mãe dele. Isso. Então, existe um caminho mariológico, sim, isso sim. Um caminho aí. Conectado com Cristo. Claro. Exatamente, mas aí quando chega no final do Evangelho, tem um outro caminho explícito, que é Emaús. Né? Parece que é um caminho ao inverso, porque eles estão indo para o lugar errado, não podiam se afastar de Jerusalém, agora estão indo para Emaús. Né? E eu tenho a impressão, e eu queria te explorar um pouquinho nesse sentido, né? Que o Lucas é um catequista, né? Mais do que um catequista, um catequeta. E ele está tentando mostrar para a gente como é que era o método do catecumenado
do cristianismo primitivo. E ali é um método, um odós, um caminho meio que explícito, né? Eu até desenvolvi os 7 passos de Jesus no caminho de Emaús, né? Que inclui esse método clássico: ver, julgar e agir, só que tem antes de ver é ir, né? E depois vem o ouvir, depois o discernir e refletir, enfim, até o reagir, que eles voltam para Jerusalém e anunciam. Então parece que é um caminho cíclico, né, do discípulo de Jesus. Então, Padre Joãozinho, mas na semana passada, quando a gente refletiu a questão do Antigo Testamento, a gente já destacou a questão do caminho. Por quê? Porque, na verdade, o caminho, essa perspectiva do caminho, não é uma invenção neotestamentária. É uma perspectiva veterotestamentária. Do Êxodo. Exato, o primeiro a fazer... E mais do que do Êxodo, né? É do Êxodo, mas é mais ampla, porque Abraão faz um caminho. A perspectiva do caminho vem do próprio chamado, dos patriarcas, das matriarcas, que depois, obviamente, como os filhos de Israel, as 12 tribos de Jacó, são descendência de Abraão, fazem a continuidade desse caminho. Então, a beleza da Escritura é estudar aprofundadamente certas perícolas, como, por exemplo, você citou a questão dos discípulos de Emaús, de fato esse é um texto paradigmático no Evangelho segundo Lucas, e também que conecta, porque já está no capítulo 24 do Evangelho, então conecta também com a perspectiva do caminho que vai ter continuidade no livro de Atos dos Apóstolos. Mas o caminho é mais amplo, o caminho vem de lá de Abraão, né? E na verdade, João, vem antes de Abraão, porque o primeiro a caminhar é Deus. O primeiro caminhante é Deus. O que Deus faz? Deus entra em diálogo com o ser humano para que o ser humano entre no caminho dele. Então, há uma itinerância divina. Exato. E essa é toda a perspectiva sinodal que hoje o Papa Francisco, por exemplo, está insistindo. O caminho, o primeiro a caminhar é Deus. E o primeiro a fazer o caminho porque se rodós, né? É fazer o caminho fazer o caminho junto. Então, o primeiro a fazer o caminho é Deus. Porque tem as religiões de um Deus lá em cima da nuvem, meio que Nefelibata, habitante de um lugar distante, onde ele está descansando. Parece que esse Deus, do qual a gente falou na semana passada, o Deus caminhante, o Deus caminheiro, o Deus itinerante, o Deus solidário, estou contigo, não é o Deus conosco. Exato, exato, perfeito. Ele depois tem o seu máximo na plenitude dos tempos, Emanuel. Em a pessoa de Cristo, que é aquele que é o Deus que encarnado, que ele caminha, ele é o primeiro a fazer o caminho. Os discípulos são chamados a caminhar com ele. E esse vento que ele manda continua provocando o caminho. Ou seja, ou caminha ou não é cristão. Exato. Correto. Por isso a questão que no documento de Aparecida fala, né? Ou nós somos discípulos missionários ou nós não somos cristãos. Não somos nada. Eu tenho dito que o cristão é um rio, não é uma lagoa. Porque o rio tem essa itinerância. Se renova permanentemente, né? Chega no mar, né? E a lagoa gera dengue. Por isso que tem um monte de cristão parado que é dengoso. Pois é. Vamos na missa. Não gosto. Não, vai assistir o programa Rema. Não, tá muito tempo. Eles estão falando muito complicado. Fala em grego, fala em hebraico, fala não sei o quê. Não, é tudo muito simples, é só se colocar no caminho. Mas e aí, a figura de Paulo? Porque no segundo evangelho de Lucas, os Atos dos Apóstolos, que seriam quase que atos do Espírito, não é? Mais do que os apóstolos. Lá no meio parece que tem um catecúmeno chamado Paulo, que tem um catequista chamado Ananias, e que ele estava num caminho e caiu. Né? Ele cai no caminho. Exato. O testemunho de Paulo em Atos é alguém que está num caminho, né? E ele está num caminho de perseguição dos discípulos do caminho, e ao longo do caminho ele descobre um sentido novo para aquele caminho que ele está fazendo, que não é mais de perseguir os discípulos do caminho, porque Jesus diz, por que me persegue? Não está perseguindo Cristo, está perseguindo os discípulos do caminho, né? E Paulo, então, ele é chamado a se tornar um discípulo missionário nesse caminho. Então, eu precisava falar assim, eu sempre discuto, Paulo se converteu ou não se converteu? Depende do que você entende por conversão, porque Paulo já era uma pessoa crente. Paulo tinha fé no Deus de Israel. Paulo conhecia as Escrituras. Ele não era um ateu. Bom, naquele tempo nem tinha, né? Então, Paulo é um homem de fé. Ele é um homem religioso. Ele era um fariseu. Então, ele não é que ele não crê, mas
Então, nesse sentido, não é que ele era não crente e passou a ser crente, ou ele era judeu e se tornou cristão. Não, porque o cristianismo, no tempo que Paulo viveu, era um grupo dentro do judaísmo. Paulo morreu sem ver a separação do cristianismo e do judaísmo, né? Paulo morreu decapitado, degolado em Roma, né, segundo a tradição, e ele, por volta do ano 60, ainda os discípulos do caminho estavam ligados ao judaísmo. Isso veio depois da separação, né? Que foi uma trágica separação para o cristianismo, né, no sentido assim, de que se perderam muitas das raízes judaicas. Por isso que a gente insistiu na semana passada, para a gente compreender o Novo Testamento, você tem que conhecer o Antigo. Né? Você já falou o tempo dele antigo, não é? Mas parece que ele continua, há uma continuidade na descontinuidade ou uma descontinuidade na continuidade entre essa tradição judaica e eu compliquei a pergunta para ele agora. Não, você sabe. Faltando um minuto. Eu sabia que você ia perguntar isso e por isso eu trouxe esse documento aqui. Isso é muito importante. Então, esse documento é um documento da Pontifícia Comissão Bíblica, na minha opinião, um dos documentos mais belos em questões de escritura que se foram produzidos na Igreja Católica. Nós já vamos voltar nesse assunto que está quente. Ó, tá. Estamos aqui procurando as grandes palavras orientadoras do Novo Testamento nesse ano, nesse mês da Sagrada Escritura. Né? E com o padre Boris, especialista em Bíblia, professor aqui na hoje PUC de São Paulo, né? E que está nos ajudando no caminho de compreensão da Bíblia. Muito bem, a gente vai fazer um breve intervalo e volta já. Você está acompanhando o programa Rema, uma palavra que pode mudar a sua vida. E temos hoje o convidado, o Padre Boris, especialista em Bíblia, professor na PUC de São Paulo e que está nos ajudando a entender os segredos do caminho. E no bloco anterior nós falávamos que o caminho do Novo Testamento, ou os caminhos de Jesus no Novo Testamento, este missionário do Pai, e que nos envia em missão também, esse caminho já começou no Antigo Testamento e no Primeiro Testamento ou na primeira promessa. Como é que é essa questão do povo judeu e acabou, agora colocamos uma pedra em cima do que passou ou continua? Jesus tem um texto que ele diz, vocês pensam que eu vim abolir as Escrituras? É Mateus, né? Mateus, Então, justamente, essa é uma questão muito importante para a questão do estudo e da compreensão da Escritura, essa relação antiga nova aliança, essa relação escrituras hebraicas escritas no Novo Testamento. Então, eu trouxe esse documento, né, da Pontifícia Comissão Bíblica. O documento chama O Povo Judeu e Suas Escrituras Sagradas na Bíblia Cristã. É um documento de fácil leitura, pessoas leigas que não têm estudos aprofundados de teologia, até pessoas que são das nossas comunidades podem ler esse texto, porque alguns documentos são complicados, né? Você sabe, né? É um mito, não dá para entender. Esses livrinhos assim, dessa cor e desse tamanho, são só para especialistas. Mas esse texto é belíssimo. Ele explica, apresenta, né, o caminho do Antigo, como a gente já conversou, e apresenta a relação que o Novo Testamento tem na perspectiva do Antigo. Então, às vezes as pessoas têm a visão errada e às vezes algumas pregações e algumas homilias nem ajudam muito nisso, né? Porque separam como se houvesse um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo, como se houvesse algo que Deus oferece no Antigo, como se fosse separado. E na verdade isso não corresponde à realidade da revelação, né? A revelação é contínua, ela começa com a eleição do povo de Abraão e da descendência de Abraão, e ela é continuada no mistério de Cristo e naqueles que são chamados discípulos e discípulas de Cristo, a viver nessa perspectiva missionária. Então, esse documento é bom porque ele te apresenta elementos fundamentais do Antigo, depois ele apresenta elementos fundamentais do Novo e depois te apresenta a relação entre eles. Né? Então, aquilo que você perguntou, é continuidade, descontinuidade? É continuidade. E não precisa ir muito longe, né? A gente parte da liturgia. O Papa Bento XVI sempre dizia, a liturgia é catequética, e ele tem toda a razão. Claro, não foi ele que inventou isso, os santos padres já falavam, mas ele repetia muito isso, né? A liturgia é catequética.
vamos pegar assim, com raras exceções, vamos pegar as missas dominicais, porque assim fica mais fácil, né? Nós sempre temos um texto do Antigo, exceto no tempo pascal, que se lê o texto de Atos, né? Mas nós temos um texto do Antigo, um salmo, que é texto do Antigo, e depois a segunda leitura e o Evangelho, né? Por quê? Porque não tem como refletir e como celebrar liturgicamente o mistério da fé se a gente não parte das raízes judaicas, das raízes da revelação de Deus ao povo eleito, que estão sintetizadas nos textos do Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele é essa continuidade. Então, a palavra, há uma continuidade? Há uma unidade? Há. Agora, existem algumas rupturas? Sim, isso também. O fato de que a gente afirme que a Escritura hebraica e o Novo Testamento têm continuidade, tem inter-relação profunda, são interdependentes e uma ilumina a outra, né? Não significa dizer que não há rupturas ou pequenas rupturas, mas isso não desfaz a unidade. Deixa eu explorar você um pouquinho nessas rupturas aí. A gente vê que no Novo Testamento existe uma clara indicação de que Jesus é o novo Moisés, por exemplo, não é? Na tradição de Mateus. Isso. Do Egito chamei meu filho. Então, vai lá. É um novo Moisés que vai fazer um novo êxodo, vai levar a uma nova terra da promessa, uma nova aliança, no sangue do Cordeiro. Então, tem o Cordeiro, tem todos os elementos do Antigo Testamento, estão relidos aí em Cristo. Só que nós reconhecemos nesse Messias, que é o novo Moisés, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, né? Então, a encarnação é o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Aí já estamos na tradição joanina. Como é que é essa relação aí entre a messianidade de Jesus e o reconhecimento da sua divindade? Porque alguns biblistas já me disseram o seguinte: não, na Bíblia ainda Jesus não é claramente reconhecido como Deus, apenas Messias, né? Então, a tradição levou 400 anos até perceber que em Calcedônia ele é totalmente Deus e totalmente humano, sem separação nem divisão, mas isso levou um tempo de reflexão teológica. Biblicamente, ele era reconhecido como o Messias esperado por Israel. Como é que é isso, do ponto de vista bíblico? Compliquei para você? Não, tudo bem, mas é uma resposta ampla, né? Bom, a primeira questão que a gente tem que ter claro é que a revelação é progressiva, né? Então, Deus se revela ao longo do tempo da história. Então, Deus não se revelou totalmente no primeiro minuto. Deus é tão extraordinário, Deus é tão belo, né? Porque Deus é pedagógico. Deus tem paciência. A gente que não tem, Deus tem, né? Então, a revelação ela é progressiva, ela vai se dando em etapas, em fase. Então, mesmo dentro da revelação do Antigo Testamento, né, há fases, acentos, tradições, né, como a gente viu semana passada, né? No Novo Testamento não é diferente. Você tem a tradição sinótica, você tem a tradição paulina, você tem a tradição joanina, você tem a tradição da carta aos Hebreus, que não se encaixa em nenhuma, né? Não se encaixa em nenhuma. Você tem a própria perspectiva apocalíptica joanina, né? Existe a apocalíptica paulina, é um pouco diferente. Então, existem diversas tradições, diversos caminhos que confluem e partem do mesmo mistério, que é Cristo, porque todos os textos do Novo Testamento fazem referência ao mistério de Cristo. Agora, em Cristo se dá a plenitude de todo esse percurso feito, né? Então, aí você perguntou, bom, mas ele é Messias, ele é Deus, ele é Filho de Deus? Bom, o Novo Testamento, os textos neotestamentários afirmam categoricamente que ele é Messias, que ele é Mestre, que ele é Senhor, e afirmam categoricamente que ele é Filho do Altíssimo. E nas cartas deuteropaulinas, que são as cartas posteriores à morte de Paulo, mas que são a tradição paulina, se fala de Jesus como Filho de Deus. Agora, a questão da afirmação dogmática de que Jesus de Nazaré é Deus em igual natureza do Pai, aquilo que a gente reza no Creio Niceno, consubstancial ao Pai, que aí você outra linguagem. Você é doutor em dogmática, explica melhor do que eu, né? Porque eu sou doutor em Sagrada Escritura, não fiz dogmática. Tá? Aí eu jogo para você. Mas, né?
Cada macaco no seu galho. Né? Então, veja bem, essa afirmação de que em Jesus de Nazaré, o Cristo, o Filho de Deus, há uma natureza igual à natureza do Pai, isso é uma coisa que a igreja levou 4 séculos para afirmar, tanto é que no concílio que você citou. Mas nós podemos dizer que nas Escrituras do Novo Testamento já existe a clara afirmação da Santíssima Trindade? Não. Aí, o que você pode afirmar é que há... É que eu pensei no Antigo Testamento. No Antigo Testamento existem figuras ternárias. Isso. Né? Figuras ternárias que já indicam... Insinuam, né? Isso. Então, isso em relação ao Antigo. Mas no Novo Testamento? No Novo Testamento, existe a figura do Pai, existe a figura do Filho, existe a figura do Espírito. Mas a igreja levou 4 séculos para fazer a afirmação de que o Pai, o Filho e o Espírito são um único Deus em 3 pessoas e que não se confundem, não se misturam, mas que é uma unidade divina. E aquele mandato missionário de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em Mateus? Em Mateus, mandato missionário. Não, mas nos prólogos, nos pré-escritos, nos pré-escritos das cartas paulinas, se fala do Pai, do Filho e do Espírito. Então, mas essa questão aparece, mas a discussão de que se o Espírito era Deus como o Pai e o Filho, eu repito, os dogmáticos explicam até hoje. Leva 3, 4 séculos. Essa compreensão de que Jesus é 100% humano, 100% divino, isso é uma coisa que quem define são os concílios do século IV. O problema, e eu falo como sistemático, o problema não é nem a Trindade, o problema é a unidade. Né? A Trindade está presente lá, Pai, Filho e Espírito Santo. Está presente o tempo inteiro, mas como é que eu não caio num triteísmo, num politeísmo cristão? Isso. Né? Como é que eu garanto a unidade? Até eu tive um professor lá em Belo Horizonte, o padre, vou lembrar daqui a pouquinho o nome dele, que dava aula sobre Santo Agostinho, não é? E ele dizia que no De Trinitate de Santo Agostinho dá a impressão de que ele foi muito empolgado, afirmando a Trindade, e de repente ele percebeu que estava colocando em risco a unidade, ele rasga umas páginas e diz, não, mas peraí, vamos olhar a Trindade numa pessoa só e não no marido, a esposa e o filho. Porque é muito fácil, né, dizer que a Trindade é melhor que a comunidade nos aponta para a Trindade, mas daqui a pouco você tem 3 indivíduos. 3 deuses. 3 deuses. Aí já estragou tudo, né? E aí vai Santo Tomás de Aquino ter que inventar sua pericorese, né? E foi uma ótima palavra que resolveu o problema. Mas esses dias, Padre Boris, eu assisti numa rede social alguém, de maneira muito agressiva até, falando sobre os textos do Novo Testamento como uma invenção pós-concílio de Nicéia, né? A canonização. Nossa, que horror. Horrível, assim, muito... E certamente você que está nos acompanhando já deve ter ouvido isso no TikTok, nessas redes assim bem popularescas, né? E acaba ficando em dúvida, as pessoas ficam em dúvida. Mas espera aí, como é que nós sabemos que esses evangelhos remontam uma tradição tão antiga que a gente chega até o século I, não é? Como é que são os originais do Novo Testamento? Existem, são posteriores, as cópias, existem estudos nesse sentido? Sim, existe muito estudo em relação a isso, né? Principalmente nos últimos séculos, né? Os últimos 100 anos, a exegese e tudo que é teologia bíblica cresceu muito, né? E a Igreja Católica tinha uma resistência, né? Quem abriu o uso das ciências humanas, ciências literárias e do diálogo com a ciência do século XX foi o Papa Pio XII, naquela encíclica Divino Afflante Spiritu. Ali, o Santo Padre, o Pio XII, na época, ele permite que os exegetas católicos utilizem as mesmas ferramentas de pesquisa que os protestantes já usavam 100 anos antes. A Igreja Católica, esse é um problema nosso. A nossa tradição católica hoje está igual para igual em termos de pesquisa científica na área bíblica, mas a Igreja Católica ficou atrasada em relação aos protestantes porque houve toda aquela crise modernista que impediu os exegetas de utilizar uma série de recursos que os protestantes estavam usando, né? E o Papa Pio XII que fez essa abertura, falou da questão dos gêneros literários, da Bíblia, de que os autores, os agiógrafos são verdadeiros autores, né? Então, de Pio XII para cá, tudo mudou. Agora, a compreensão de que a questão dos originais, né?
Isso. Existe original? Nós temos originais? É porque o povo não imagina temos, assim, que não lá temos. no Vaticano, Não, no não lugar tem. secreto, Não. tem a Bíblia original. Não tem. Isso não existe. Que Lucas escreveu. Não, isso não tem. Não existem originais do primeiro século. O que nós temos são pedaços de textos, papiros ou pergaminhos, né? Porque não é texto, não é papel, não existia isso, né? Os pergaminhos, os papiros, pedaços, trechos desse evangelho, daquela carta, daquele texto, né? E nós temos depois os manuscritos inteiros de alguns textos que são do 2º, 3º, 4º século. Mas cópias. São as cópias, porque os originais do primeiro século nós não temos. E essa Redaktionsgeschichte, né? Essa história da redação, não é? Uma forma de abordagem é tentar entender como é que aquilo foi redigido, desde talvez um primeiro grupo que redigiu, e aquilo foi sendo... inicia com tradição oral ou já começa com uma tradição escrita? Eu estou falando dos evangelhos, porque em Paulo nós temos punho, mais né? garantia de que teria saído da pena de alguém? Exato. No caso de Paulo, sim, né? Existem cartas autênticas que o próprio Paulo escreveu e outras que ele ditou e algum secretário escreveu, ou algum discípulo. Mas esse original se perdeu. Se perdeu. Nós temos textos, nós temos pergaminhos e alguns trechos paulinos do final do primeiro século. Que alguém teria escrito. Mas já são cópias das cópias. São cópias, E nos Santos Evangelhos, é que, veja bem, é assim, que se a gente for analisar, Seria fantástico, né? Achar... Já pensou uma caverna? Eu vou agora dar uma de poeta aqui, tá? Porque eu também tenho o meu lado poético, né? Como jogou... Depois você conta para nós essa história que jogou a pedra lá em Qumran, né? O beduíno. Beduíno, né? Joga a pedra e escuta o barulho. Toc, toc, toc. Ué? Que barulho esquisito. Aí naquela caverna perto do Mar Morto, ele vai lá, acha uns... E aí começa a vender no mercado, né? Achando que não tinha nenhum valor. E alguém chega naquele e diz, mas peraí, isso aqui é uma cópia... Não temos cópia tão antiga, não é? Do Antigo... Acho que quase todo o livro de Isaías, né? O livro de Isaías está inteiro, né? Inteiro. E não existia até as descobertas de Qumran, não existia nenhum texto de Isaías inteiro. Esse foi o primeiro inteiro, foi achado lá. Agora, 1940 e pouco, 46, né? 1946. Então, essa história é muito engraçada, né? 2046, alguém joga uma pedra também e acha o livro de Lucas. De Lucas inteiro. Em algum lugar, em alguma escavação? Pode ser. Pode ser que tenha. Isso pode ser que exista, mas até o momento nós não temos. Gente, o assunto é maravilhoso, né? Estamos vivendo o mês da Bíblia de um jeito diferente. Estamos aqui entrando nos bastidores da Sagrada Escritura e já acabou o segundo bloco. Meu Deus, vai dar tempo. Nós já estamos aí caminhando para o terceiro bloco. Nós vamos aí aprofundar alguns remas, algumas palavras importantes do Novo Testamento. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Voltamos para o último bloco desse delicioso programa provocativo com o nosso exegeta, biblista, professor de teologia bíblica na PUC de São Paulo, Padre Boris Ulloa. E ele nos falou já do caminho, o caminho do Antigo Testamento, que era o Êxodo, também continua no Novo Testamento. Jesus é esse caminheiro, Deus é itinerante, não é? Já desde a criação ele caminha conosco, mas também o Pai envia o Filho envia o Espírito, ou seja, é toda uma dinâmica do caminho. Depois, no segundo bloco, começamos a ver algumas questões técnicas, chegamos até aos originais do Novo Testamento, como é que os exegetas e os biblistas, os estudiosos, chegam aí a esse texto canônico, não é? E agora vamos ao nosso último bloco, né? Já falamos de uma palavra, que seria um rema, uma palavra orientadora, vamos dizer assim, uma coluna mestra. É como uma casa que teria umas vigas, né? Que sustentam, né? Uma delas é o caminho, e tem algumas outras palavras que nós precisamos ter em conta para entender a palavra de Deus quando vamos ler o Novo Testamento?
Bom, no Novo Testamento, a gente já destacou o caminho, né? Que é mais amplo, como a gente já viu. Eu destacaria palavras-chave: Jesus Cristo, Deus Pai, o Pai, Deus como Pai, reino de Deus, o reinado de Deus, e salvação. Acho que essas palavras, né? Porque o centro do Novo Testamento é Cristo. É Jesus de Nazaré, reconhecido como Cristo, o Messias, né? O ungido de Deus, o enviado do Pai, o missionário do Pai. Então, a centralidade está em Cristo. Jesus Cristo revela duas coisas. Revela a vocação humana, revela quem o ser humano é e revela quem Deus é. Então, Jesus revela o Pai aos seres humanos, né? E apresenta os seres humanos ao Pai, na perspectiva da sua plenitude enquanto humanidade. Jesus é Deus salva, né? O nome de Jesus. Yeshua, né, em hebraico. Cristo. Cristo é a palavra, Christos é uma palavra grega que é traduzida do hebraico Mashiach, Messias, que é Christos, e se a gente fosse traduzir a palavra Cristo para o português, nos nossos Novos Testamentos devia estar escrito assim: Jesus ungido. Porque Christos significa ungido pelo Espírito. Esses dias eu ouvi alguém pregando e falando assim: os católicos falam que de Jesus Cristo e que nós somos cristãos. Nós não somos cristãos, somos jesuanos, porque Cristo não é uma linguagem bíblica, mas é uma linguagem bíblica, não é? Está tudo no Novo Testamento. Jesus é o Cristo. Tu és quem diz os homens que eu sou? Tu és Jeremias, e vocês, quem diz que eu sou? Tu és Jesus, o Cristo, o Filho de Deus vivo, ungido. Mas o que é ser ungido? Ungido pelo Espírito significa, na verdade, a unção do Espírito na pessoa de Cristo e depois dos seus discípulos e discípulas, né, nas comunidades cristãs nascentes, é justamente essa ação a presença de Deus, a graça de Deus que permite a comunhão e a participação na vida divina. Entendi. O Espírito que nos é dado nos permite a participação na vida divina, nos insere no mistério de Deus, na relação de comunhão com Deus. Todos nós que somos conduzidos pelo Espírito somos constituídos filhos no Filho, né? Nós somos filhos. Eu, por exemplo, eu sempre brinco com as pessoas na homilia quando estão na paróquia, assim, falo assim: você quer saber o nível de uma pessoa evangelizada? É só se perguntar para ela quem é Deus. Se ela responder Deus é Pai, essa pessoa é evangelizada. Porque quando você diz que Deus é Pai, você está afirmando que você é filho de Deus. Então você se reconhece como filho, como filha. E aí vem todas as consequências. Se Deus é Pai e eu sou filho de Deus, o meu semelhante não é um qualquer. O meu semelhante é irmão. E aí você tem justamente o ensinamento de Cristo. Aquela história de Romanos, né? Abá, que clama Abá, Pai, pela força do Espírito. Ou seja, é o Espírito que fala em nós, que somos filhos de um filho, Abá, Pai. Exato, está em Gálatas e Romanos, né? A questão é, Jesus de Nazaré, ele vem nos ensinar a sermos irmãos e irmãs universais. Eu acho que isso é uma questão muito importante hoje. O reinado de Deus, que é onde nós damos glória a Deus? Onde nós glorificamos a Deus? Você falou de Jesus Cristo, falamos do ungido, então já sei agora que eu posso falar também de Boris Cristo. No sentido de que João Cristo. Sim, todos nós somos ungidos. A igreja é ungida pelo Espírito. A igreja é Cristo. Cada batizado. E agora, ele vem anunciar o reino. Alguns falam reinado. O reino. No Novo Testamento é reino. Basileia Tuteu, né? É o reino de Deus. Basileia Tuteu. E no texto matiano se fala de Turanon, porque fala de reinado dos céus, o reino dos céus. Mas são sinônimos. Mas isso aparece em Mateus. No reino... Pai Nosso, vem a nós o vosso reino. Não fala reino de Deus ou reino dos céus. Né? Mas tem diferença reino de Deus e reino dos céus? Não, são sinônimos. É que o texto matiano não utiliza o nome de Deus porque ele está num diálogo com os judeus e a comunidade matiana é proveniente do mundo judaico. E os judeus não usavam o nome de Deus. Então eles usavam metáforas que falavam que remetiam a Deus. Então o reino dos céus remete a Deus. Mas aí quando Pilatos pergunta: tu és rei? Não, mas aí é João, não tem nada. Essa conversa. Aí é outra tradição. Na tradição joanina, quando Pilatos pergunta para Jesus: tu és rei?
Ele diz, tu dizes, eu sou rei. Então, no texto matiano, mas por quê? Porque no texto joanino. Porque no texto joanino, Jesus é rei na cruz. No Evangelho joanino, Jesus é glorificado na cruz. Coisa que isso não aparece em Lucas, Mateus e Marcos. João glorifica Jesus na cruz. Então aquela placa A hora Jesus da Nazarenos Rex Judiorum não é uma mera ironia de um Até porque no Novo governador. Testamento o reinado é na perspectiva do pastoreio. A gente quando fala de reinado não tem que pensar numa corte, num trono, não é isso, não são súditos. O reino de Deus é o lugar do pastoreio, do cuidado, da ternura, do amor, da atenção um para o outro, do reconhecer-se irmão e irmã. Eu acho que hoje o cristianismo, a igreja, vive um perigo muito grande. Que, primeiro, a gente está admitindo um discurso muito violento, agressivo, de ódio. Hoje tem gente cristã defendendo ódio, defendendo arma. É um horror. É uma traição à própria tradição da igreja, né? Então, a gente tem que... É interessante, traição da tradição. Traição da tradição. E hoje a gente tem que recuperar essa dimensão. E o Papa Francisco, na última encíclica Fratelli Tutti, ele afirma categoricamente: nós não somos irmãos só daqueles que professam a mesma fé que a gente. É claro que nós somos irmãos de quem é batizado. É claro, ninguém está negando isso. Afinal de contas, os batizados que recebemos o mesmo Espírito, professamos a mesma fé, estamos enraizados em Cristo, somos uma família. Mas a fraternidade, para quem é discípulo e discípula de Cristo, vai além dos limites daqueles que professam a mesma fé. Nós somos irmãos dos muçulmanos, nós somos irmãos dos judeus, nós somos irmãos dos ateus, nós somos irmãos dos budistas, nós somos irmãos até daqueles que nos atacam, que nos ridicularizam. É uma fraternidade universal. Jesus vem ensinar isso. Fratelli Tutti, né? Como disse o Papa Francisco. Né? Mas aí no Vaticano II... A relação irmãos e irmãs é a expressão do reino de Deus. Se nós é um reino de irmãos. Exato. Se nós nos tratamos com perdão recíproco, com fraternidade, com cuidado comum, somos um para o outro presença do amor de Deus. E se nós sabemos nos perdoar quando a gente comete um pecado contra o outro, isso manifesta o reino de Deus. Agora, se a gente vive como gato e cachorro, no ódio, na violência, ofendendo um ao outro, caluniando um outro, desprezando, humilhando os pobres, onde está o reino de Deus? No Vaticano II diz que no reino de Jesus reinar é servir. Aí tem aquele Marcos 10, 45 que... não vim para servir. Vim para servir e dar a vida em resgate por muitos. Aí vem essa questão do reino como um reino de salvação. Aí você falou de outro rema que é salvação. A salvação. Porque o que é a salvação? O que é participar da salvação? É participar do amor misericordioso de Deus, receber esse amor misericordioso de Deus, e como ele é gratuito, Jesus diz: o que você recebeu de graça, dê de graça. Quem cresce na salvação? Quem participa dessa vida de vida? Aquele que é alcançado pelo amor misericordioso de Deus, que se deixa alcançar por Ele, que se deixa tocar por Ele, que se deixa transformar por esse amor misericordioso e que oferece amor misericordioso ao outro. Isso é salvação. Agora, se eu vivo no ódio, na violência, no rancor, no ressentimento, é uma desgraça, né? Em que sentido que a salvação é comunhão? Porque para mim, a palavra salvação, agora como teólogo sistemático, saúde. Né, é complicada, uma palavra que me confunde, porque ela tem uma polissemia, né, exagerada. Por exemplo, salvação, redenção, remissão, cura, é muita palavra. Justificação, expiação, né? Oblação, quer dizer, tem várias palavras que parece que confluem para uma mesma realidade. No Vaticano II parece que tentou-se uma palavra condensadora do sentido de salvação, que seria comunhão, não é? A Igreja é Sacramento Universal de Salvação, ou Igreja é Sacramento Universal de Comunhão. Ou seja, biblicamente, parece que salvação é tudo, né? O que se busca nessa vida. Todo mundo busca saúde, salvação, ou é felicidade, ou é santidade. Como é que na Bíblia nós poderíamos definir o que é salvação? Porque para muitos é evasão. Tomou Doril, a dor sumiu, né? Reza que passa. Bom. É uma salvação depois da vida. Salva a tua alma.
né? Ó, 3 reducionismos: salva no céu, atua, não interessa do outro, eu me salvo, e alma, e o corpo que... É porque aí se parte da... A questão é a pessoa humana. Agora, eu penso o seguinte, a salvação não é uma ideia. Salvação não é uma ideia. Não é uma teoria. A salvação é uma experiência humana, existencial. Quando eu perdoo alguém, eu sou perdoado por alguém, eu experimento a salvação. Quando eu olho para um pobre e reconheço nele a imagem de Cristo, o meu irmão, e eu estabeleço uma relação não de desprezo, de humilhação ou de exploração, mas de promoção de dignidade vida humana, que isso é salvação. Então, a salvação é uma experiência concreta humana. E você acha que libertação ainda é uma linguagem relevante para falar de salvação? A teologia da libertação fez isso. Nós dois somos quase contemporâneos. Não é? Porque você estava estudando na Assunção, eu estava... E a Assunção foi um lugar ali na PUC, hoje no Ipiranga, em São Paulo. Estamos já há 200 anos aqui do Grito do Ipiranga. Ali é a PUC, né, onde você dedica. Você acha que a teologia da libertação ainda tem, nessa categoria, libertação, algo a dizer? Sim, tem tudo a dizer. Porque a Escritura diz Deus é libertador. Não é uma invenção de teólogo. Né? Primeira coisa, Deus liberta. Aí você pega o Êxodo. Deus não libertou o povo da escravidão? Se utilizando de Moisés como seu servo? E depois Deus liberta o povo do caminho do deserto, que o leva à terra da promessa, a partir dos seus mandamentos. Né? Deus liberta. Deus é libertador. Agora, Jesus é libertador? É. Ele liberta as pessoas. Liberta do egoísmo, liberta da ganância, liberta da arrogância, liberta da soberba, liberta do individualismo, do autocentrismo, da autorreferência. O Cristo nos liberta de... O Papa João Paulo II falava uma coisa, né? Eu era jovem na época, quando o Papa João Paulo II veio no Brasil a primeira vez em 1980, e a missa que ele rezou para os jovens em Belo Horizonte. Lá onde hoje é a Praça do Papa, em BH. Lembro bem. Aquela missa maravilhosa, eu tinha 15 anos, para mim foi... Bom, eu não estava lá, eu estava em São Paulo, mas assisti pela televisão. E o Papa João Paulo II repetia sempre para os jovens: não tenham medo de Cristo, porque Cristo não vai tirar nada que seja autenticamente humano. Jesus não arranca nada do ser humano que seja autenticamente humano. O que Jesus tira é aquilo que nos desumaniza. Aquilo que nos faz menos humanos, isso Jesus tira. A gente não diz lá, João Batista não diz aos seus discípulos: eis aquele que tira o pecado do mundo. Quando nós, presbíteros, presidimos a Eucaristia, levantamos o corpo de Cristo na celebração eucarística, o que a gente diz? Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o que Jesus tira da desumanidade? O pecado, para transformar em humanidade. Porque o que nos atrapalha, o que nos desumaniza é o pecado. É tudo que agride, tudo que ofense, tudo que ódio, tudo que violência nos desumaniza. Na medida em que a gente vai abandonando, ele vai sendo transformado por esse amor misericordioso de Deus, é que é a beleza do cristianismo. Quer dizer, se eu começar a falar aqui, eu não consigo, por exemplo, imaginar como viver sem um amor misericordioso de Deus. Você consegue? Não. Eu não consigo. E eu não consigo enxergar como que um cristão pode se dizer discípulo missionário de Cristo e não compreender que Deus é misericórdia. Aliás, o nome de Deus é misericórdia. Papa Francisco. Gente, dá vontade de continuar o tempo inteiro conversando com o Padre Boris aqui, mas o tempo é cruel. O Cronos é um Deus que engole a gente, né? E vamos ficar no Kairos. A gente vai ficando por aqui. Vamos ter outras oportunidades, Padre Boris, porque só falamos de 4 palavras e acabou o tempo, né? O nosso Kairos. E o Padre Manzotti já está lá me avisando: olha, estamos aqui com a nossa experiência de Deus. Então você fica aí com o Padre Reginaldo Manzotti. Semana que vem nós voltamos aqui no programa Rema com a Maria Antônia, que vai falar para nós também sobre muitos remas, as mulheres na Bíblia, uma série de coisas. Mês de setembro, mês dos biblistas aqui no programa Rema. Semana que vem, juntos aqui na TV Evangelizar.